Olá pessoal, nessa aula iremos falar sobre sistemas em por unidade, ou PU. Então, o sistema em por unidade, ou PU, ele nada mais é do que a relação entre um valor absoluto e um valor base, tá? Ele pode ser expresso em fração decimal e também em porcentagem, tá? Vamos ilustrar aqui com um exemplo bem simples, viu? Suponha que a gente deseja encontrar aqui a tensão dessa fonte aqui, sabendo os valores das impedâncias, né, e também a tensão na impedância 10 fase 30. Então, nesse caso, primeiro a gente tem que encontrar aqui a corrente, tá, em amperes, bem simples, dividindo a tensão pela corrente da carga, pela impedância da carga, tá, aqui, só dividindo. Okay? E em seguida a gente encontra a tensão da fonte, né, como mostrado aqui, tá? Fazendo uma LKT bem simples. Okay? Se a gente definir que nesse circuito o valor base para a tensão, né, ele é 220, quer dizer que o valor da fonte em PU, né, ele será o valor absoluto que a gente acabou de encontrar, o valor absoluto, o módulo, né, dividido pelo 220. Ok? E assim o valor da fonte em PU seria 1,067 PU. Tá ok? É bem comum o valor base em PU ser escolhido, né, como um valor de referência do sistema. Né? Então podemos supor que o 220 volts aqui era o valor nominal dessa fonte. E isso quer dizer que o valor em PU então mostra que a fonte estaria operando aqui com 6,7% acima do nominal. A escolha das bases em um CEP, né, elas são, apesar de serem arbitrárias, é bem conveniente a gente escolher valores nominais, né, para que o valor em PU tenha significado. Okay? São 4 as grandezas, né, que a gente tem que escolher como valor de base, que é a tensão, corrente, potência aparente e impedância. Tá? Mas é bem comum a gente escolher a tensão e a potência aparente de base, né, como alguns valores nominais do sistema. E a corrente e a impedância vão ser escolhidas em função da tensão e da potência aparente. Bom, vamos iniciar falando aqui de sistemas em PU para circuitos monofásicos, né, para a compreensão ficar mais clara depois. Então, imaginando que a gente vai escolher uma tensão e uma potência aparente aqui como bases, tá? Depois que a gente escolheu a tensão e a potência, a gente pode escolher, né, a corrente dividindo a potência pela tensão e a impedância dividindo a tensão de base aqui ao quadrado pela potência aparente de base. Okay? E para a gente encontrar qualquer valor em PU do circuito, a gente vai ter que simplesmente dividir o valor absoluto encontrado, né, pelos valores de base respectivos aqui. Né? Então a tensão em PU seria um valor V em volts, né, dividido pelo valor de base. Tá? Só que com relação à potência aqui, a gente tem que lembrar que o S, né, a potência aparente, é P mais JQ. É igual a potência aparente. Então a gente vai sempre dividir o P pelo S e o Q pelo S. Então a gente vai utilizar a potência aparente como base no circuito, mas vai dividir a potência ativa e a reativa pela potência aparente. Ok? Um equipamento muito importante na análise em PU é o transformador. Nele temos que definir valores base para o primário e para o secundário. Tá? Veremos que o circuito em PU facilita os cálculos, pois não iremos nos preocupar mais com relações de transformação, né, do transformador. Vamos analisar esse exemplo que apareceu aqui. Veja que temos um transformador monofásico, né, de 100 kVA, com a tensão de 138 kV no primário e 13,8 kV no secundário. Veja que o transformador foi dividido aqui em duas áreas, né? Então a gente sempre vai fazer essa divisão entre áreas, entre o primário e o secundário do transformador. Tá? Continuando o exemplo, primeiro temos que definir as bases de tensão e potência das duas áreas. Veja que esses valores escolhidos são os valores nominais do trafo, né? Então a potência aparente do primário e secundário é igual, tá? E a tensão
do primário igual ao valor nominal e a do secundário igual ao valor nominal. Uma informação aqui importante é que a potência base é a mesma para as duas áreas, tá? Então, quando a gente estiver analisando um CEP mais completo, a gente vai sempre definir uma única potência base para todo o sistema, ok? O que vai mudar, então, são as tensões, né? As tensões entre primário e secundário, né? Além de correntes e impedâncias também, é claro, né? Então, veja que se definirmos, né, a tensão base da área 1 como sendo 138 kV, a tensão base da área 2 deverá ser encontrada por meio da relação de transformação, né? Por isso que a tensão aqui base do secundário virou 13,8, né? Que a gente utilizou a tensão de transformação e multiplicou pelo valor base 1. Então ficou 13,8 kV a tensão de base da área 2. Vamos imaginar que nesse transformador foi medida uma tensão V2 igual a 13 kV no secundário. Tá? Essa tensão em PU, então, ela seria 13 dividido pelo valor base da área 2, né? Que é 13,8. Então a tensão V2 em PU seria 0,942 PU. Note que a notação aqui em PU é normalmente em letra minúscula, tá? Como esse V2 aqui. Se quisermos saber o valor da tensão em kV no primário, né, o V1 em volts, nesse caso em kV, basta utilizar a relação da transformação aqui, tá? Então a gente faria o V1 é igual a N1 por N2 vezes o V2, né, que daria 130 volts. E o valor em PU desse 130 volts, 130 kV, perdão. O valor em PU a gente simplesmente pegaria o valor de 130 e dividiria agora pelo valor base do primário, né? Que é onde o 130 kV está. E deu 0,942 PU, assim como no primário, no secundário. Então, gente, vejam que os valores da tensão em PU, no primário e no secundário do trafo, eles são iguais, hein? E assim a gente pode eliminar o transformador do circuito equivalente em PU. Continuando com o exemplo do transformador, vamos analisar agora as impedâncias, tá? Então, as equações base aqui para as impedâncias de base são dadas aqui, né? São as equações, né, que nós já definimos. Então, se temos uma impedância Z2 em ohms, né, uma impedância Z2 maiúscula em ohms, o seu valor Z2 em PU será o Z2 em ohms dividido pelo ZB2. Qual seria, então, o valor dessa impedância vista no primário? Vamos analisar, né? Então, veja que o Z1, né, em PU é igual a Z1 em ohms dividido pelo ZB1. Mas o Z1 maiúsculo aqui, em ohms, ele pode ser escrito como a impedância refletida do secundário no primário, né? Ou N1 por N2 ao quadrado vezes o Z2. Já o termo 1 sobre ZB1 pode ser escrito como a potência aparente, tá? Dividido pelo VB1 ao quadrado. Vamos substituir nessa última equação aqui agora o SB1 por SB2, já que são iguais, né? E também o termo 1 dividido por VB1 ao quadrado, a gente vai, né, substituir ele por N2 por N1 ao quadrado, vezes 1 sobre VB2 ao quadrado, né, a relação de transformação do transformador. Então, simplificando aqui a equação, vemos que o Z1 em PU será igual a Z2 vezes SB2, potência de base 2, dividido pelo VB2 ao quadrado, né, que é igual ao Z2 em PU. Então veja que, assim como a tensão em PU, né, a impedância em PU para o trafo também, ela é igual tanto no primário quanto no secundário, provando mais uma vez que o trafo poderá ser eliminado no circuito equivalente em PU. Vamos fazer esse exemplo para melhorar aqui a compreensão da teoria, né, de PU vista até agora, tá? O exemplo, então, pede para calcular a tensão da fonte e a potência fornecida por ela, tá?
A tensão medida na carga aqui é de 110 volts, né? Pede para utilizar a potência aparente de 1,5 kVA e 50 volts na área da fonte, né? Então esses são os valores dados. Vejam que o circuito aqui ele é composto por dois transformadores, T1 e T2, tá? Vejam que o circuito foi separado então já aqui, ó, né, em três áreas, né? Então sempre separa o primário e o secundário do transformador, né? Então vamos definir as tensões de base em todas essas áreas aqui, né? Como as bases de tensão e potência definida, depois a gente vai poder também encontrar a corrente de base em cada área e a impedância de base, né, por meio dessas equações aqui, ok? Continuando aqui a solução, já foi dito que a potência de base é 1,5 kVA em todas as áreas, está aqui, e a tensão base na área 1 é de 50 volts, né? Então dessa forma, a gente consegue encontrar as tensões de base na área 2 e 3 utilizando as relações de transformação dos trafos ali, né? Então a gente vai ter 220 volts na área 2 e 110 volts na área 3, ok? Então, com esses valores de tensão e potência definidos nas três áreas, a gente pode encontrar então a impedância base para cada uma das áreas, né? Utilizando essa equação que está aqui nesse quadro aqui, ok? Com os valores de base definidos, a gente pode agora encontrar os parâmetros do circuito em PU, tá? Então a gente tem todos os valores de base aqui. Então vamos iniciar aqui pelas impedâncias, tá? Encontramos primeiro aqui a impedância da carga, né, da linha e depois da fonte, né? Simplesmente dividindo os seus valores em ohms pelos valores de base das áreas em que se encontra, né? Então a impedância aqui do ZL, aqui, por exemplo, né, em PU, né, ele ia ser 1 mais J5, mas ele está onde? Na área 2, então eu vou dividir pelo ZB2. E assim a gente acha o valor do ZL, tá ok? A tensão na carga, né, ela foi dada, né, como 110 volts, né, a tensão medida. E é a mesma tensão de base da área 3, que também é 110 volts. Então a tensão medida aqui em PU, eu vou dividir o valor medido dividido pelo valor base, então deu 1 PU. Tá? A fase zero da tensão VC aqui da carga, ela foi escolhida, tá, para que ela seja a referência das fases das outras tensões no circuito. Com todos os valores agora em PU, temos esse circuito equivalente aqui em PU. Veja que o circuito é um simples circuito contendo fonte, né, a fonte aqui, e as impedâncias em série, né? É muito mais simples que qualquer resolução nesse circuito aqui do que qualquer em outro circuito que tenha transformador, né? Ou seja, é bem mais fácil resolver esse circuito em PU do que esse circuito original, ok? Então, foi pedida, né? Vamos resolver aqui. Foi pedida a tensão da fonte e também a potência, né? Fornecida pela fonte aí. Vamos encontrar esses valores aqui em PU, para depois encontrar os valores em volts e volt-ampere. Vamos iniciar então, calculando aqui, né, a corrente F, né? A corrente F dividindo aqui simplesmente a tensão pela impedância da carga aqui em PU, a gente acha a corrente F. Depois a gente encontra aqui a tensão VF, né, fazendo ali um LKT, né? Então o VF vai ser aqui 1 fase 0, que é a tensão da carga, mais a corrente F, vezes a soma das impedâncias da fonte e da linha, né, que estão ali. Ok? Então a gente acha aqui a tensão aqui da fonte em PU. E para a gente encontrar a potência aparente é só multiplicar o VF vezes o IF aqui conjugado, tudo aqui em PU. Ok? Então com esses valores aqui em PU em mãos, a gente pode encontrar agora os valores em volts e volt-ampere. Então, para isso, basta multiplicar o valor de VF em PU pelo seu valor de base da área em que eu desejo encontrar. Então, o VF está na área 1. Então, eu vou multiplicar pelo VB1, que é 50 volts, né? E assim eu encontro o valor aqui para o VF, 55,84, fase 7,08 volts. Da mesma forma aqui, ó, eu encontro o valor de FF multiplicando pelo S base, que é 1,5 kVA. Então, pego esse valor, multiplico, deu 1.351,2, fase 37,08 volt-ampere. Ok?
Então, pessoal, a gente termina essa aula por aqui, tá? E na próxima a gente vai falar de sistemas trifásicos em PU, ok? Até lá!